país passou da posição de número 79 em 2018 para a posição de número 84 no ano passado. São medidos no total 189 países e territórios. Esse índice leva em conta o quê? Saúde, educação, renda. E é sobre ele que a gente vai conversar agora. O economista-chefe da Unidade de Desenvolvimento Humano aqui no Brasil, a Betina Barbosa. Oi, Betina, muito bem-vinda ao Live CNN. Nos ouve bem? Sim, bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia, Marcela. Muito obrigada pelo esse convite e a gente está aqui com muito prazer para esclarecer o ouvinte do Live CNN sobre esse importante relatório que lançamos hoje. Betina, 5 posições a menos. É grave, não é? Estava numa tendência boa? Temos a ausência da pandemia, ou seja, a pandemia não foi levada em conta. Que avaliação que você faz dessa queda de 5 posições? Na verdade, essa queda deve ser entendida como sendo uma posição que o Brasil ocupa agora por ter apresentado no último ano taxas de crescimento quanto aos indicadores que compõem o índice sintético mais baixa que outros países. Então, nesse ranqueamento dos países, né, para os quais existe o IDH, né, outros países cresceram nas suas 3 dimensões a velocidades mais altas que o Brasil. O Brasil continua sendo um país classificado como um país de alto desenvolvimento humano, mas o seu IDH e o crescimento do IDH tem se apresentado nos últimos anos de forma mais lenta. Agora, esse crescimento mais lento do IDH é resultado de falta de ações públicas? O que poderia ser feito? Na verdade, o índice é composto por 3 indicadores, né? Quer dizer, 3 dimensões de indicadores: renda, saúde e educação, como o Daniel já colocou. E nós estamos na dimensão educação, estamos crescendo a passos muito pequenos, muito apertados. Então, de fato, o país precisaria se debruçar melhor sobre as suas políticas públicas na área de educação, sendo esse também um indicador e uma dimensão transformadora do desenvolvimento. Então, uma vez que nós possamos adotar políticas públicas mais efetivas na área da educação, não só a gente vai ter uma performance melhor na dimensão educação do IDH, mas eu afirmo que nós podemos ter, inclusive, uma performance melhor no desempenho geral da economia, porque vamos estar mais aptos, mais qualificados a empregos, tá, que vão gerar mais renda para o trabalhador. Mas no meio do caminho teve uma pandemia. E aí, essas políticas públicas foram todas afetadas. O que esperar para 2020? A gente espera para 2020, num cenário já global, que vai haver uma queda para todos os países do IDH. Por quê? Porque a pandemia trouxe problemas graves às 3 dimensões do IDH. A gente tem problemas na área da saúde, a gente tem problemas na área da educação, com praticamente 80% das escolas em escala global fechadas com a pandemia, e a gente também tem problema na questão da renda do trabalhador. A gente já sabe que vai haver um impacto grande sobre a renda do trabalho, com aí o recuo das atividades econômicas. Então, para 2020, os dados vão mostrar, muito provavelmente, um recuo do IDH para todos os países. Mas nem tudo nesse relatório, certo, são problemas. Nós estamos apresentando muitas novidades, como vocês devem saber. Bom, essa posição, conforme a senhora disse, não é tão ruim, é até considerada boa a situação do país. O que a gente pode melhorar? A gente pode melhorar no desempenho da educação, e isso a gente faz através da construção mais efetiva de políticas públicas. E dessa forma, a gente também melhora uma outra dimensão do cômputo do IDH, que é a dimensão renda. Porque nós sabemos que quando nós temos exatamente uma população mais bem educada, mais preparada para ocupar postos de trabalho nas economias de transformação, a gente vai ter, obviamente, uma renda maior advinda desse trabalho. Então, o que o PNUD vem insistindo, né, ao longo dos anos que trabalha com o Brasil e trabalha com diversos governos brasileiros, é que o IDH é uma medida, assim, muito valiosa para medir as escalas diferentes de desenvolvimento
pelas quais o Brasil já passou, tá certo? A gente tem uma trajetória positiva, uma trajetória ascendente, tá certo? Nesse índice, na leitura desse índice, o Brasil hoje ocupa uma posição de alto desenvolvimento humano, mas ainda há muito o que ser feito e nós já sabemos disso e precisamos nos debruçar melhor agora sobre 2 indicadores específicos que também compõem esse painel de dados que o relatório traz. O indicador da desigualdade, tá certo? Quando aplicada ao IDH, a desigualdade continua e permanece um problema na sociedade brasileira e impede que essa sociedade possa se mover rumo a um progresso mais elevado, certo? E a desigualdade de gênero também permanece no país como sendo um impeditivo, uma cerca que nos força, tá certo, a permanecer em posições mais aquém do nosso desenvolvimento. Aí, Betina, muito obrigado por ajudar a gente a entender esse número, a traduzir, né, como que isso reflete na nossa vida. Sim. Nem tudo é reflexo da pandemia, tem aí várias outras possibilidades para o governo também ficar atento e todos nós também para melhorarmos, porque lá na lista, lá na ponta tem Noruega, Irlanda, Suíça, quem sabe um dia a gente chega lá também. Obrigado, viu, Betina? Obrigada, Daniel. Obrigada, Marcela. Chamo a atenção de vocês para o novo índice, que é o IDHP, que traz exatamente a ideia de como esses países aos quais você fez referência, como a Noruega, na verdade, eles têm custeado o seu desenvolvimento, causando um impacto ambiental grande. E essa nova medida que o relatório desse ano traz vai movimentar um diálogo muito interessante entre os países, no sentido de a gente ter agora uma métrica que vai se aliar à métrica do desenvolvimento humano para medir impacto e desequilíbrio sobre o planeta. Obrigada. Obrigada.